Bom dia, meus queridos. Tudo bem com vocês? Estou cá de volta no meu cantinho. Muito bom dia, gente. A questão que eu vinha meditando e refletindo hoje de manhã é que eu não quero colocar mais desejos em nada, sabe? Eu não quero mais colocar objetivos em nada, porque desejos e objetivos realmente são do ego. A gente ainda não sabe separar, a gente ainda está muito cru, a gente ainda não sabe separar o que é o propósito do Espírito Santo pra gente e o que é vontade e desejo do ego pra gente, entende? Então, eu estava meditando e entregando ao Espírito Santo. É o teu propósito para mim, é onde tu quer que eu esteja, onde você vê propósito para mim e não eu continuar uma vida de desejos e sonhos e metas aqui no mundo para que depois eu possa, aonde eu for, deixar que o Espírito Santo me use e exerça o propósito dele aonde eu estiver, de acordo com as metas do mundo que eu escolhi. Porque isso eu fiz a vida toda. Eu estive totalmente inconsciente atrás de metas e resultados e desejos e estive totalmente desconectada com o meu verdadeiro ser. Totalmente desconectada do Espírito Santo, de Jesus. Eu sei que nada existe além da vontade de Deus, né? Então, é claro que dentro da onde eu estive, focada nas metas do mundo, o Espírito Santo estava agindo, mesmo eu estando inconsciente, né? Mas, depois que a gente conhece um Curso em Milagres, a gente vê que nenhuma meta do mundo vai me fazer feliz. Eu vou continuar com aquele buraco existencial, com aquele coisa que parece que está sempre faltando, ou porque eu não conquistei as metas do mundo, ou porque eu conquistei aquela meta e aí agora ela não faz mais sentido para mim, eu preciso de outra, preciso de outra, preciso de outra. Então, é isso que eu queria começar com vocês, assim. Hoje de manhã eu acordei com essa meditação, com essa, né, eu não vou mais colocar metas do mundo, assim. Eu só vou entregar e ser guiada por ele, de onde ele quer que eu vá. Por isso que já virou assim. Eu sei que Jesus pede pra gente não fazer nenhum mantra, nada, mas sempre que eu lembro, sempre que me vem em mente algo nesse sentido, eu faço aquela oração. Jesus, onde você quer que eu vá? O que você quer que eu faça? O que você quer que eu diga? E a quem? E assim a gente começa a nossa segunda-feira, a nossa semana, e vamos para a lição 38, que é uma sequência da lição 37. Então vamos lá. Não há nada que a minha santidade não possa fazer. E o nosso querido Kenneth começa desenvolvendo da seguinte maneira: Jesus não quer dizer que sua santidade vai capacitá-lo a caminhar sobre a água ou curar os sintomas físicos das pessoas. Seu foco, como já observamos muitas vezes, não está no comportamento, ainda que a linguagem possa algumas vezes sugerir isso. A preocupação de um curso em milagres está sempre no pensamento, em sua mente. Eu sei que a gente ainda confunde muito.
Tá tudo bem, faz parte do treino. A razão pela qual não há nada que a sua santidade não possa fazer é porque tudo o que você faz, pensa, diz ou sente virá diretamente da sua decisão da mente certa de se identificar com a santidade de Cristo. Isso significa que não haverá interferência ou distorção. Sem culpa e julgamento. Tudo o que resta é o amor que transcende todos os problemas e preocupações. Isso está totalmente conectado com o que eu acabei de dizer para vocês sobre a minha meditação. Eu não tinha lido isso aqui, tá, gente? Eu não tinha lido. Tô lendo agora com vocês. Quando eu insisto com vocês que quando a gente começa a treinar e começa a ter um relacionamento pessoal com Jesus, Ele fala com a gente o tempo todo, de todas as maneiras, de todos os jeitos, nas suas meditações, nos seus pensamentos. A tua santidade reverte todas as leis do mundo, está além de todas as restrições de tempo, espaço, distância e de qualquer tipo de limites. É por isso que sua santidade reside na sua mente certa, que é acessada pela escolha em favor do instante santo, no qual você se une a Jesus ou ao Espírito Santo. Isso significa que não existe separação. E então não pode haver pecado, culpa ou medo. Se não existe pecado, não existe passado. Se não existe culpa, não existe presente. E se não existe medo, não existe futuro. Em outras palavras, não existe tempo no instante santo. Além disso, se não existe pensamento de separação de Deus, não existe corpo. Para citar uma afirmação previamente citada do texto, em nenhum único instante, o instante santo, o corpo existe de forma alguma. Portanto, a santidade está completamente fora do tempo e do espaço, que é a mente certa. Lembra quantas vezes a gente já comentou, gente? Que às vezes eu falo em mente e falo aqui, mas não é. A mente é fora do tempo e espaço. A gente não está realmente dentro de um corpo, preso dentro de um corpo. Isso não é real. Quando você se identifica com sua santidade e sabe que o mundo do tempo e espaço é um sonho, pode literalmente observar sua figura de sonho, a figura de sonho com o nome que você pensa que tem, ir e vir, percebendo finalmente que isso não é o que você é. Não há nada que a sua santidade não possa fazer, porque não há nada que você tenha que fazer. Citando uma frasezinha do capítulo 18, que Ken colocou: eu não preciso fazer nada. Mais uma vez, como eu estava falando com vocês, a gente confunde muito a mente com a forma. Jesus não está dizendo aqui agora simplesmente vai para o topo de uma montanha, senta lá, vive de luz. Não é isso que Jesus está falando, tá, gente? Um curso em milagres é um treinamento da mente.
E olha, mais um exemplo maravilhoso que eu posso dar para vocês é aquela minha meditação de hoje de manhã. É na mente que eu não vou ficar mais com planos mirabolantes de onde é que eu vou, o que que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, qual o próximo passo, o que que eu vou fazer para resolver isso, o que que eu vou fazer para resolver aquilo. É na mente. Eu só aceito a guiança do Espírito Santo. Ele vai me dizer o que que eu tenho que fazer, onde que eu tenho que ir, o que eu tenho que falar, para quem eu tenho que falar, quando eu tenho que ir, quando eu não tenho que ir. Eu não preciso fazer nada, eu na mente não preciso fazer nada porque o Espírito Santo vai me guiar, entende? Não é na forma, né? Que agora eu vou virar uma pedra parada no mesmo lugar, não vou trabalhar, não vou cuidar da saúde, não vou cuidar dos filhos, da casa. Não é isso, não é na forma, é na mente. Entenderam? A tua santidade é totalmente ilimitada em seu poder porque te estabelece como um filho de Deus, uno com a mente do seu Criador. Então, isso busca as duas últimas lições. A tua santidade é totalmente ilimitada em seu poder porque te estabelece como um filho de Deus, como a extensão de Deus, e ele só cria como ele mesmo, ilimitado. É isso o que unir-se ao Espírito Santo ou a Jesus faz. Nesse instante, mais uma vez, tudo muda e todos os seus problemas são resolvidos. Que na verdade é um só. Tudo que a gente experiencia de complexo, de milhares de problemas, são todas cortinas de fumaça que o ego cria para a gente nunca descobrir o único verdadeiro problema, que é a gente acreditar que é separado da fonte, que somos todos seres separados, bilhões de seres separados e fragmentados. Esse é o único problema, que por a gente ter acreditado nele, o ego então cria uma cortina de fumaça enorme com vários e milhares tipos de problemas diferentes, para que a gente nunca chegue no cerne da questão, né? Agora, o Ken adianta aqui, dizendo que nas lições 79 e 80, que elas nos dizem que nossos problemas são resolvidos porque existe apenas um único problema, a crença que somos separados. Portanto, existe apenas uma única solução: aceitar a expiação, aceitar a correção da mente, aceitar a presença do Espírito Santo em nós, a presença de Jesus em nós. O que nega a realidade da culpa, porque nega a realidade da separação. Nesse ponto, a memória da nossa identidade como Filho único de Deus surge em nossas mentes desanuviadas. Desanuviadas, né? Lembra que eu estava falando das cortinas de fumaça do ego? Então, Jesus e o Espírito Santo dissipam todas essas nuvens de fumaça que nos deixam perdidos, cegos. O poder de Deus se faz manifesto através da tua santidade. O poder de Deus se faz acessível através da tua santidade. E não há nada que o poder de Deus não possa fazer. Olha o que o Ken vai falar agora aqui. Então, vou repetir o parágrafo da lição
E aí vou entrar aqui com o que o Ken falou. O poder de Deus se faz manifesto através da tua santidade. O poder de Deus se faz acessível através da tua santidade. E não há nada que o poder de Deus não possa fazer. Jesus não está falando sobre qualquer coisa externa. Como eu já disse várias vezes, durante 2000 anos, as histórias de milagres nos evangelhos têm sido consideradas um testemunho do poder de Deus. Jesus pode curar os doentes, ressuscitar os mortos, transformar água em vinho e ressuscitar na carne. Isso representa uma compreensão totalmente errônea do que Jesus ensinou. É interessante observar estudantes de um curso em milagres que estão tentando se afastar da sua criação cristã, cometendo o mesmo equívoco de confundirem forma e conteúdo, corpo e mente. A confusão de níveis que logo no início do texto Jesus aponta como a causa de todas as doenças. Jesus não está, portanto, falando sobre o que o seu corpo vai fazer, porque quando você se identifica com o poder de Deus e com a sua santidade, percebe que o corpo é simplesmente uma ficção da sua imaginação, uma figura no seu sonho. Que parece muito real, sim, pra gente. Mas enfim, o treino é esse. É o desfazer do ego. Lembra? Todos nós somos figuras em um sonho no qual o corpo literalmente não faz nada. E podemos compará-lo a uma marionete, que não é nada mais do que um pedaço de madeira sem vida. Portanto, nós realmente vivemos como marionetes. Em um mundo de faz de conta que não tem mais realidade do que aquela da qual as crianças desfrutam em um teatro. Essa também é uma ideia a qual devemos voltar muitas vezes. Vocês já tinham se sentido assim, como uma marionete? A tua santidade, então, pode remover toda a dor, dar fim a todo o pesar e solucionar todos os problemas. Podes fazê-lo em relação a ti mesmo e a qualquer outra pessoa. É igual em seu poder de ajudar a qualquer pessoa, porque é igual em seu poder de salvar qualquer pessoa. Esse foi um parágrafo da lição. Agora vamos ver o que o Ken vai desenvolver aqui. Ele diz que a fonte de toda a nossa dor, pesar e problemas é nossa decisão de empurrarmos Jesus para longe. Se nós o convidarmos a voltar, não poderá haver aflição. Lembre-se de que estamos falando apenas no nível da mente, uma vez que ela é a fonte de toda nossa dor. É possível que as percebidas circunstâncias negativas, externas, totalmente além do nosso controle humano, continuem.
assim como os sintomas físicos. No entanto, sem culpa, eles não serão mais experimentados como problemas ou fontes de dor ou aflição. No Manual para Professores, Jesus explica como uma mente curada percebe. Os olhos do corpo continuarão a ver diferenças, mas a mente que se deixou curar não vai mais tomar conhecimento delas. Haverá pessoas que parecerão mais doentes do que outras, e os olhos do corpo registrarão suas aparências mudadas como antes. Mas a mente curada vai colocá-las todas em uma única categoria. Elas são irreais. Essa é a dádiva do seu professor. A compreensão de que apenas duas categorias têm significado na seleção das mensagens que a mente recebe do que parece ser o mundo do lado de fora. E dessas duas, somente uma é real. Assim como a realidade é totalmente real, independente de tamanho, forma, tempo e lugar, pois não podem existir diferenças dentro dela, também assim as ilusões são sem distinções. A resposta única para qualquer tipo de doença é a cura. A resposta única para todas as ilusões é a verdade. Não podemos enfatizar com frequência demais que um curso em milagres está preocupado apenas com a causa do mundo, a mente, e não com o efeito, o mundo. É por isso que Jesus faz essa afirmação importante no texto. Esse é um curso em causa, não em efeito. Portanto, quando pedimos ajuda a Jesus para acabar com a nossa dor física ou emocional, ou para resolver um problema externo, estamos trazendo sua verdade para a nossa ilusão. Algumas vezes o problema é resolvido e algumas vezes não. Mas envolver Jesus em nossos problemas externos apenas glorifica o especialismo, o oposto exato do que ele está nos ensinando a corrigir. Isso certamente não significa que uma pessoa não deveria pedir esse tipo de ajuda a ele. No entanto, permanecer nesse nível de relacionamento com ele é assegurar que nunca progrediremos além disso. Na verdade, o panfleto A Canção da Oração, bem no finzinho lá de um curso em milagres, que eles chamam essa parte de panfleto, é mais um livrinho dentro de um curso em milagres. É a coisa mais linda que existe. É lindo esse panfleto Canção da Oração, gente. Contem aqui pra mim se vocês já leram a Canção da Oração. E o que vocês acharam? Então, nesse panfleto A Canção da Oração foi escrito especificamente para ajudar os estudantes de um curso em milagres a se moverem além do que está descrito lá como o degrau inicial da escala da oração, pedindo coisas específicas, até os degraus mais altos
que refletem nossa mudança de foco do mundo para a mente. Uma mudança que nos ajuda a ver que existe, novamente, apenas um problema e, portanto, apenas uma solução. Tal insight, é claro, é o que o primeiro princípio dos milagres nos ensina. Ai, eu adoro essa parte. Essa parte está bem no início do livro-texto, que são os princípios dos milagres, tá? Não há ordem de dificuldades em milagres. Um não é mais difícil nem maior do que o outro. Todos são o mesmo. Para fazer essa afirmação importante mais uma vez, nossa santidade é igual em seu poder de ajudar qualquer pessoa. Porque só existe um problema. Também existe apenas um filho. Então, se você está ajudando outra pessoa, você está ajudando você mesmo. Se a minha mente é curada porque escolhi a santidade de Cristo como a minha identidade, ao invés da pecaminosidade do ego, nesse instante eu percebo que sou esse filho único e todos são partes dessa filiação comigo. Portanto, em minha experiência, toda dor se foi. Isso não tem nada a ver com as escolhas das outras pessoas se ainda permanecerem adormecidas, pois no instante santo estou além do seu sonho, assim como Jesus. Se tu és santo, assim é tudo que Deus criou. Tu és santo porque todas as coisas que Ele criou são santas. E todas as que Ele criou são santas porque tu o és. Se eu sou santo, assim também é tudo que Deus criou. Porque o que Deus criou é um. Quando você lê sentenças adoráveis e inspiradoras como essas, tem que penetrar além das palavras até o significado, além da forma, até o conteúdo. Se você realmente acreditar no que Jesus está dizendo, então, através de todo o seu dia, você vai tentar generalizar seu significado a tudo, sem exceções. Ao fazer isso, você tem que perceber que não acredita que o Filho de Deus é um. Você precisa perceber que escolheu acreditar que algumas pessoas são santas e algumas não são. Reconheça. Lembre-se, seu julgamento de qualquer pessoa reflete diretamente no seu julgamento sobre você mesmo. Vigilância, mais uma vez. Significa prestar atenção cuidadosa ao que você percebe do lado de fora, percebendo que isso é um espelho do que você tornou real do lado de dentro. Nos exercícios de hoje, aplicaremos o poder da tua santidade a todos os problemas, dificuldades ou a qualquer forma de sofrimento nos quais te aconteça pensar em ti mesmo ou em outra pessoa. Não faremos nenhuma distinção.
porque não há nenhuma distinção. Podemos ver novamente porque Jesus começa um curso em milagres com: não há ordem de dificuldades em milagres. Esse é o seu alfa e ômega. A versão do ego é de que existe uma hierarquia de ilusões, que é o motivo pelo qual Jesus repetidamente nos instrui a não fazermos qualquer distinções entre o que percebemos ou pensamos. Ou tudo é do ego ou é do Espírito Santo. E não existe nada intermediário. Como Jesus disse há um momento, ou você é sem pecado, ou você é pecador. Qual sua escolha? É um ou outro. O uso da mente certa para o princípio do ego. Os parágrafos 4 e 5 nos instruem sobre os exercícios do dia, focalizando-se no papel de escolha do pensamento da nossa mente certa, de santidade, para resolver todos os nossos problemas. É importante notar que Jesus nos pede para não fazermos distinções entre os problemas percebidos em nós mesmos e nos outros. Nos 4 períodos de prática mais longos, que preferivelmente devem durar 5 minutos completos cada um, repete a ideia para o dia de hoje, fecha os olhos e em seguida examina a tua mente, buscando qualquer senso de perda ou qualquer tipo de infelicidade, tal como o vês. Tenta fazer a menor distinção possível entre uma situação difícil para ti e uma situação difícil para outra pessoa. Identifica a situação especificamente e também o nome da pessoa a que isso concerne. Usa essa forma ao aplicar a ideia para o dia de hoje. Uma situação envolvendo meu problema de saúde na qual eu me vejo. Aí você especifica o problema de saúde. Não há nada que a minha santidade não possa fazer. Na situação envolvendo, na qual fulano se vê, não há nada que a minha santidade não possa fazer. Eu vou deixar escrito aqui o exercício, tá? Abaixo do vídeo. E eu falo mais uma vez, gente, quem não tem a jornada não é um livro que a gente compre, não tem livro físico da jornada. Eles são 7 volumes em PDF. Então, tudo que eu leio para vocês aqui é no computador, tá? Por isso eu peço para vocês, entrem em contato comigo, que eu não tenho como ficar deixando o meu número de telefone aqui para vocês entrarem em contato. Então, entre em contato comigo pelo direct lá no Instagram, @despertardoser.ucem. Me chame no direct. Lá eu vou dar para vocês o meu WhatsApp, pessoal, certo? E aí, pelo WhatsApp, eu consigo encaminhar todos os arquivos para vocês, tá bom? Voltando aqui. Uma vez que a sua fonte permanece a mesma, a falta de santidade, né, a culpa em nossas mentes, não importa onde a projeção é percebida. Por isso que não há distinção, não existe hierarquia de ilusões. A ideia ilusória de separação nunca deixou sua fonte ilusória na mente. É por isso que distinções entre ilusões, corpos separados, são, em última instância, irrelevantes.
Esse é o conteúdo por trás da forma das instruções de Jesus a nós. Tenta fazer a menor distinção possível entre uma situação difícil para ti e uma situação difícil para outra pessoa, porque são a mesma. São todas imagens de um mesmo projetor. De vez em quando, podes querer variar esse procedimento e acrescentar alguns pensamentos relevantes que sejam teus. Por exemplo, podes querer incluir pensamentos tais como: não há nada que a minha santidade não possa fazer, porque o poder de Deus está nela. Podes introduzir quaisquer variações que te atraiam, contanto que mantenhas os exercícios focalizados no tema. Não há nada que a minha santidade não possa fazer. O propósito dos exercícios de hoje é começar a incutir em ti o senso de que tens domínio sobre todas as coisas devido ao que tu és. Jesus está nos pedindo para continuarmos nossa prática de generalizarmos sua lição a tantos pensamentos e situações quanto possível. A sentença final é uma referência à história de Adão e Eva no Gênesis, onde Deus dá a Adão o domínio sobre todas as coisas. Simbolizando no mito por Adão, dando um nome a tudo. Nomear algo é um símbolo de ter poder sobre ele. Um pensamento ao qual devemos retornar na lição 184. Jesus usa a mesma ideia aqui, embora, obviamente, ele não esteja falando do poder como o mundo o considera, mas como o poder do amor de Deus, sua total unicidade. Eu, portanto, tenho domínio sobre todas as coisas, porque todas as coisas são eu mesmo. Lembre-se, tudo que eu percebo do lado de fora não está lá de forma alguma, mas é uma projeção ou extensão do que primeiro tornei real em minha mente. Eu tenho domínio sobre todas as coisas por causa do que eu sou, a santidade de Cristo. Portanto, tudo que eu percebo como separado de mim também precisa ser santo. Não porque sua forma seja inerentemente santa, mas porque isso é uma projeção da mente que contém a santidade. Esse conceito importante é expresso na seguinte oração de Jesus do livro texto, feito em nosso nome. Eu adoro as orações, gente. Vamos lá. É do capítulo 28 essa. Graças te dou, Pai, sabendo que virás para fechar cada pequena brecha que existe entre os pedaços quebrados do teu Filho Santo. A tua santidade, completa e perfeita, está em cada um deles. Como é santo o menor dos grãos de areia, quando ele é reconhecido como parte do retrato completo do Filho de Deus. As formas que os pedaços quebrados parecem tomar, nada significam. O todo está em cada um.
E cada aspecto do Filho de Deus é exatamente o mesmo que qualquer outra parte. Essa é uma oração que traz totalmente a ideia da unicidade. Então, cada aspecto do Filho de Deus é cada um de nós que parecemos estar fragmentados, é um aspecto do único Filho de Deus. Então, se eu me sentir tentado a não ver você como santo, mas como uma entidade separada de mim, tendo algo que eu quero ou tendo poder sobre mim, essa percepção errônea representa uma escolha prévia de manter minha santidade separada de mim. Eu iria fazer essa escolha a partir do medo de que em minha santidade toda individualidade e especialismo vão desaparecer. Em outras palavras, o poder está em nossas mentes porque não há nada fora delas. Esse poder repousa em nossa habilidade tomadora de decisões de escolher o amor de Deus ou atacá-lo. Não existe nenhum outro poder no mundo. A lição termina com Jesus novamente nos pedindo para aplicarmos o pensamento do dia a qualquer forma específica de transtorno. Nas aplicações mais curtas e frequentes, aplica a ideia de hoje na sua forma original, a menos que um problema específico concernente a ti ou a outra pessoa surja ou venha à mente. Nesse caso, usa a forma mais específica ao aplicar a ideia a isso. Como já salientamos e vamos continuar a enfatizar, esses exercícios não têm valor se não aprendermos a generalizar seus princípios a todas as situações nas quais nos encontrarmos, maiores e menores, prazerosas ou dolorosas. Precisamos aprender que todos os problemas são o mesmo, uma vez que eles compartilham a fonte comum da separação ou não santidade. Quando trazidos à expiação, à correção do Espírito Santo, o pensamento de santidade em nossas mentes, eles não podem deixar de desaparecer. É isso, meus amores. Então, usemos em todo o nosso dia, em todas as situações de conflito, de dor, de desespero, em todas as situações concernentes a nós ou a outra pessoa. Não há nada que a minha santidade não possa fazer. E além, não há nada que a minha santidade não possa fazer, porque o poder de Deus está nela. E assim a gente termina a lição 38. Eu vou deixar embaixo do vídeo aqui a prática direitinho, para que vocês possam usar a ideia de hoje em todas as situações, sem excluir nenhuma. Tá bom, meus queridos? Gratidão mais uma vez por vocês estarem aqui comigo, estudando aqui comigo, tá bom? Um abraço, uma segunda-feira linda, cheia de paz. Até amanhã.